Olá, alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, práticas de leitura e produção textual. Vocês visualizam que na nossa última aula nós lemos um poema da escritora Cora Coralina, intitulado Mascarados. Nesse estudo que fizemos, nós vimos que o poema está distribuído em 3 estrofes, certo? E que cada estrofe dessa trabalha uma situação conforme vimos no exercício, ora expressam ação, esperança, trabalho, obra inacabada, senso de coletividade, perseverança, como bem foi perguntado na questão de número 2. Bem, mas para a nossa aula de hoje, ainda utilizando o mesmo poema, nós estudaremos, lá no final da página 57, as figuras de linguagem. Já é um assunto talvez conhecido dos senhores, dado o momento que tiveram no 7º ano, no ensino fundamental, mas essas retomadas desse estudo ela é sempre feita ao longo da nossa formação de ensino fundamental. Bem, então o que são figuras de linguagens, propriamente dito? São recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita, que aumentam a expressividade da mensagem. Os recursos estilísticos podem ser de ordem sintática, sonora ou de sentido, e o autor os utiliza para se expressar com elegância, arte e estilo. Então, basicamente, o que esse enunciado ele quer dizer. Então, quando ele fala em recursos estilísticos, é quando o autor de uma frase, seja ela oral ou escrita, ela elabora a mesma de uma maneira particular, ou seja, de acordo com seu estilo. Para isso, ele pode fazer uso de uma figura de linguagem, uma inversão na ordem das palavras. Dizemos que é uma figura de linguagem que interfere na ordem sintática, ou que interfere no som. Por exemplo, quando ele combina sons, então dizemos que ela é de ordem sonora. E os mais comuns, quando altera o sentido. Por exemplo, quando eu utilizo uma palavra, mas num outro sentido, que dizemos que é o sentido figurado, até confirmando que se trata de figuras de linguagem, então o sentido figurado. Bem, ao longo dessa aula, na página seguinte, página 58, nós conheceremos 3 figuras de linguagem das muitas que ainda veremos ao longo do nosso estudo. Então, quais seriam essas figuras de linguagem? A personificação ou prosopopeia, a aliteração e a metáfora. Cada uma dessas figuras, ela trabalha um daqueles aspectos. Por exemplo, a primeira delas, a aliteração, ou melhor dizendo, a personificação trabalha justamente a atribuição de características próprias de seres humanos a seres inanimados. O que quer dizer isso na prática? Que algumas coisas, digamos, uma árvore, por exemplo, o sol, ou a terra, enfim, algo inanimado vai adquirir características que são próprias de seres humanos, ou seja, que só seres humanos praticam. Por exemplo, quando eu digo a pedra gritou, gritar é uma ação própria dos seres humanos e não de uma pedra. Bem, então personificar, ou seja, é tornar um ato que é próprio de pessoa e atribuí-lo a um ser que não é humano, ou seja, um ser inanimado. Já a próxima figura de linguagem,
a aliteração é uma figura justamente que indica som. É naquele grupo lá no conceito, ela se enquadra nesse grupo. Então, a aliteração constitui-se em uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de sons. Que sons são esses? Os sons de consoantes. Então, iguais ou semelhantes, normalmente no início das palavras, que compõem versos ou frases, mas que também pode estar no meio ou no fim. Lá no poema em questão, o poema Mascarados, nós temos várias situações de aliteração. E a nossa última figura de linguagem de hoje é a metáfora, que é a mais famosa das figuras de linguagem. É uma figura de linguagem e também recurso expressivo, que transfere o sentido literal, ou seja, o sentido próprio das palavras, para um sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado. Ou seja, aqui na metáfora as palavras não são tomadas no seu sentido real, mas sim no seu sentido figurado. Quando eu falo sentido real, sentido literal. Quando alguém diz assim, eu caí literalmente, ou seja, é porque você caiu mesmo. Já se eu uso essa mesma expressão no sentido figurado, eu caí, não quer dizer que eu levei um tombo e bati com a cabeça ou algo do tipo. Então, figurado por meio de comparação, sem utilizar os termos que caracterizam uma comparação. O que é o termo que caracteriza uma comparação? Eu digo assim, fulano é bonito como cicrano, né? Termos comparativo mais comum é justamente usar a expressão como. No caso da metáfora em si, ela não utiliza esse termo. Então, nesse caso, a palavra é utilizada com a intenção de que um sentido implícito se manifeste e conduza à interpretação do que está sendo dito. Ou seja, é algo que está implícito, não é o que está bem visível, né? Literal, e sim o que está por trás, no sentido conotativo. Aqui abaixo, nós temos o que nós vamos desenvolver na aula de hoje. Somente isso aqui, gente. Certo? Aqui, deixa eu localizar aqui. Ok. Então, você vai transcrever lá daquele poema, deixa eu colocar na tela, mais uma vez o poema. Olha aqui, este poema. Vocês vão transcrever deste poema o que, propriamente dito? O poema está aqui, ó. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda, com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador, semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Então, trazendo para cá para nossas perguntas, você vai transcrever um verso, lá desse que eu acabei de ler, em que é possível observar uma aliteração. O que é uma aliteração? A combinação de sons parecidos, ó, certo? A repetição de sons consoantes iguais ou semelhantes. Lá tem algumas palavras que mostram isso. Então, ele quer um verso apenas em que aparece a aliteração. Letra B. Em sua opinião, de que maneira o uso da aliteração contribui para as variações do ritmo do verso e para as modulações do tom de voz quando você o lê oralmente? Então, que tipo de efeito ele causa? Ele quer saber de que maneira esse uso ajuda ou atrapalha no entendimento do poema. Letra C. Em que estrofe ou estrofes do poema a palavra semeador, ela aparece lá algumas vezes, e o verbo semear foram empregadas em sentido literal, ou seja, no sentido de semear mesmo. O que é semear no sentido literal? No sentido de plantar, né? Plantar algo, uma semente. Tem algum verso ou estrofe
do poema que apareça isso, você vai indicar aqui, transcrever o verso ou dizer, olha, foi na primeira estrofe, na segunda, na terceira. Letra D. Em que estrofe do poema a palavra semeador e o verbo semear foram empregados em sentido figurado? Aí já é o contrário daqui. Sentido figurado não é o sentido real, né? Metafórico, onde essas duas palavras foram empregadas no sentido metafórico, no sentido de estabelecer um sentido que não é o próprio das palavras, né? E sim um sentido conotativo, de comparação, mas uma comparação sem o uso do como. E por fim, que sentido o eu lírico pretende passar a utilizar nessa estrofe, ou nessas estrofes, a palavra semeador e o verbo semear, em sentido metafórico. Ou seja, o que é que o eu lírico, ou seja, o sentimento poético que aqui fala, quis dizer. Então é isso, gente. Conhecemos as 3 figuras de linguagens: personificação, aliteração e metáfora. E respondam as questões, né, aos 5 itens e envie. Até a próxima.